E após a votação na Câmara, a expectativa é saber quando a reforma tributária será votada no Senado. Reportagem de Paulo Edson Fiore. Com a proximidade do recesso parlamentar, o Senado deve iniciar apenas no segundo semestre a discussão da reforma tributária. Alguns pontos da proposta de emenda à Constituição ainda geram divergências e devem ser motivo de um longo debate, como ressalta o senador Isalci Lucas. Tem a questão também dos estados e municípios, que alguns governadores ainda não concordaram. As alíquotas, quem define é o Senado. Então, eles estão jogando para a lei complementar. Nós vamos ter que discutir aqui de que forma que nós vamos já apresentar imediatamente essa lei complementar, porque não dá para fazer um cheque em branco e entregar para o governo. Assim como na Câmara, a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos no Senado. O líder do Podemos na Casa, Oriovisto Guimarães, disse que o texto aprovado pelos deputados será analisado com muita cautela. E o Senado quer realmente deixar nessa reforma um legado para o Brasil. Fazer uma reforma que prefeitos entendam, que governadores entendam, que comerciantes entendam, que os serviços não se sintam prejudicados, enfim, passar realmente essa reforma limpa. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que a casa poderá contribuir com a proposta, sobretudo em relação às reclamações de alguns estados. Tributar é aquilo, todo mundo diz que precisa e cada um tem a sua. Então, alguns senadores que já estão observando o que está acontecendo na Câmara, que eventualmente têm discordância e que acham que o ambiente do Senado, por ser exatamente a casa da federação e toda a reforma tributária fala muito de pacto federativo, está aí a contestação eventual de governadores e de prefeitos, que é um espaço que o Senado pode dar sua contribuição à nação. Durante a votação na Câmara, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o Senado deve levar mais tempo para analisar e votar a reforma tributária. E girando os nossos comentaristas para continuar falando sobre a aprovação da reforma tributária, Amanda, é uma aprovação, mas que pode haver mudança ali no Senado, não é? Sim, Paula. Com certeza ainda há muitos temas para mudanças. Os que se sentiram insatisfeitos com a reforma, a gente entrevistou agora o governador Ronaldo Caiado, alguns governadores do Centro-Oeste, provavelmente tentarão pleitear mudanças no Senado. Lembrando que o Senado é a casa da federação, ele reflete os estados, ele é muito influenciado por governadores, ele é uma casa formada por ex-governadores e que tem uma igualdade na representatividade entre os estados, na representação entre os estados. Então, é possível que os governadores tenham uma ascendência ainda maior, ou seja, essa briga deve ter cenas dos próximos capítulos. É bom a gente aguardar a partir de agosto. Agora, eu acho que o importante a gente lembrar que embora essa reforma ainda haja nessa reforma vários pontos nebulosos, uma questão sobre o Pacto Federativo que o Capês fez questão de lembrar, acho que ele tem um ponto importante, o Ronaldo Caiado também confirmou essa visão, ainda assim é uma simplificação desse cipual, desse emaranhado de tributos que o Brasil luta contra há 30 anos. Portanto, não é um projeto que tenha que ser visto como de governo ou de oposição. E é aí que Jair Bolsonaro errou. Ele comprou como se fosse uma reforma do PT e não era uma reforma do PT. É uma reforma de Brasil, é uma reforma que é apoiada pelo amplo espectro ideológico, é uma reforma que é apoiada pelo setor produtivo, que é lógico, ela enfrenta resistências principalmente em quem vai perder. Por exemplo, o setor de serviço, que pagava muito menos, hoje vai ter que pagar mais, embora tenha negociado uma alíquota mais favorável para vários de seus segmentos. Mas ainda assim, nenhum brasileiro sabe o quanto paga de imposto. Não é transparente, não é fácil de entender, tem uma cadeia cumulativa, então precisava ser simplificada. Essa questão já tinha que ter sido endereçada há muito tempo. Isso nos coloca no rol dos países mais desenvolvidos que cobra o IVA, não é nem o IVA dual, é um IVA único. E a gente não tinha isso. Então, pelo menos, é um passo em direção à modernidade, a uma maior segurança jurídica, o contencioso tributário que gera essa parte fiscal do Brasil é imensa. Para todo mundo que produz, para todo mundo que empreende, para todo mundo que quer investir no Brasil, é uma notícia auspiciosa, é uma notícia alvissareira. Teremos mudanças e avanços a fazer, sim, mas é um primeiro passo fundamental que tinha que ser dado, não podia mais esperar, já estava atrasado pelo menos 20 ou 30 anos.
Ô Capês, você que é da área da justiça, a Amanda fala da judicialização, né? Empresas às vezes têm departamentos inteiros só para cuidar dessa burocracia tributária. Será que isso, pelo menos, pode ser reduzido? Claro, a reforma tributária ela é importante, principalmente se ela for feita com uma simplificação tributária, como é o que ocorreu. Não é possível, você tem nas cadeiras das universidades, direito tributário é uma das cadeiras mais complexas que existe, e não é possível. Era necessário sim uma simplificação, uma agregação de tributos em torno desse IVA, Imposto de Valor Agregado, esses são pontos positivos. Agora, o projeto tem uma feição autoritária que preocupa. Essa centralização que retira a autonomia dos estados afronta o Pacto Federativo e coloca até em dúvida a própria constitucionalidade do projeto em face do princípio constitucional sensível, que é a forma de Estado-federação. Eu me surpreendi com essa aprovação tão rápido. O Arthur Lira tinha prometido que antes da aprovação em segundo turno haveria um debate. Há muitos prefeitos que estão reclamando também e agora eu espero que o Senado faça uma reflexão técnica. É um projeto, como disse a Amanda, não é de governo, é um projeto de Estado importante, mas que seja feita uma reflexão. E o governador Ronaldo Caiado, eu perguntei para ele precisa mobilizar os senadores que pensam como ele. Porque, como disse a Amanda, o Senado representa os estados. Essa é a sua função. São 3 senadores por estado e mais 3 do Distrito Federal, como o Isalci Lucas, que vai falar daqui a pouco. Então, é necessário não só ficar reclamando, mas mobilizar os senadores para que haja um debate e seja aperfeiçoado esse projeto nestas falhas, como, por exemplo, esta centralização que retira a autonomia dos governadores. Agora, Amanda, o PL foi o único partido que votou majoritariamente ali contra a reforma tributária, a gente acompanhou isso, eles tiveram esse posicionamento no início e mantiveram mesmo até o final, né? Ficou isolado. Esse não era o posicionamento inicial do partido se a gente pegar o governo passado. O governo passado era a favor da reforma tributária. A reforma tributária foi defendida por Guedes. É que ele preferiu fatiar a reforma achando que fosse ser mais fácil aprovar do que as PECs que eram discutidas respectivamente na Câmara e no Senado. A 45 aprovada ontem, depois de várias mudanças, e a 110 que era discutida no Senado e que previa a unificação de 9 impostos e não 5. A gente teve o IVA dual ontem aprovado. Os impostos federais, depois os impostos estaduais e municipais em outra alíquota. Agora, não dá para entender, fica uma coisa contraditória, incoerente. Foi isso que o Tarcísio de Freitas apontou na reunião. Conversei com pessoas que estiveram presentes nessa reunião, tanto do lado dos deputados do PL, como do lado do governador. Eles falaram, olha, o que o Tarcísio tentou falar ontem, esses vídeos depois vazaram, circularam nas redes sociais. Ele falou, olha, gente, é o seguinte, a direita não pode ficar contra a reforma tributária. Se a gente foi visto como governo reformista e nós somos liberais, nós temos que, por essência, por princípio, sermos a favor da reforma tributária, que não é uma reforma do governo do PT. O Bolsonaro errou e talvez um pouco, eu acho que impactado pela sua inelegibilidade, que só faz uma semana, ele quis se arvorar como grande liderança da oposição e não conseguiu, sofreu uma derrota fragorosa. Primeiro, uma reforma já aprovada pelo seu governo. E segundo, porque era uma reforma que tinha edital do Lira, não era do governo do PT. Se ele tivesse conversado com deputados, ele saberia que o mais importante para o governo do PT naquele momento, nessa semana, era aprovar CARF e aprovar arcabouço fiscal. E quem estava lutando e articulando por reforma tributária era o Lira. Então ele ficou contra o país, contra uma pauta da direita, por princípio, por essência, e contra o Arthur Lira, que sempre foi seu aliado. Bom, Capês, a gente tem talvez uma leitura política importante para se fazer com essa aprovação da reforma, é um possível distanciamento de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso pode respingar lá em 2026. É muito tempo ainda, mas é uma leitura política importante para ser feita, né? O Tarcísio tem uma visão mais pragmática, né? É claro, ele está administrando o maior orçamento estadual do país, segundo maior orçamento da América Latina, que é o orçamento do estado de São Paulo. Claro que ele está olhando isso. Agora, ele precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão da centralização, da perda da autonomia dos estados. E o governador tem que, com o pires na mão, pegar o tributo que é arrecadado pelo seu próprio estado. Essa perda de autonomia é perigosa, ele precisa refletir
conversar também mais com o seu secretário da Fazenda, com seus especialistas, para saber quais as perdas que o Estado de São Paulo, a região Sudeste, porventura terá, se elas podem ser compensadas no futuro. Isso é muito importante. Nós não devemos politizar essa reforma tributária. Ela é importante, ela é necessária. Agora, também é importante que estados não sejam prejudicados. E as regiões mais populosas do país, onde há a maior concentração urbana de pessoas que estão empregadas, trabalhando, não haja a geração de um desemprego com a perda de arrecadação e prejuízo dessas populações. Isso precisa ser discutido com calma. Não pode ser aprovada nessa velocidade uma reforma que demorou tanto para ser discutida. Essas questões importantes precisam ser passadas. Repito, a forma de Estado-federação implica em repartição de competências. A União tem os seus tributos, o seu orçamento, o Estado tem os seus tributos, o seu orçamento, e os municípios também. Se nós criarmos um Estado unitário e não federativo, nós estaremos violando um princípio sensível. Isso pode levar a uma questão à discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, há pontos que estão fragilizados nesse projeto de reforma tributária e precisam ser aperfeiçoados no Senado. Que haja uma discussão técnica, não política, porque a reforma tributária e, sobretudo, a simplificação tributária é necessária.